Em nosso estudo de hoje, a lição 80 do livro Justiça Divina, que tem por título Na Luz da Justiça. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhe exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhe o esmorecimento e o recuo. Todavia não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a terra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhe a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista de celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos com isso consagrar o regime da responsabilidade. Todos respiramos no universo ante as leis da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, uma vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes e que aquele que faz o mal é passível de pena. Se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. É um recado muito sério trazido por Emmanuel, porque a gente não consegue observar o plano espiritual que está ao nosso redor. A gente sente a influência. A gente lembra lá pelo Livro dos Espíritos, eles exercem influência sobre cada um de nós muito mais do que a gente imagina. De ordinário são eles que nos dirigem. Eles vão jogando as ideias para cima da gente e a gente vai colocando aquela ideia na prática ou não. Mas lembrando de uma coisa, igual o Emmanuel fala aqui, ó, essa lição não está servindo para consagrar a irresponsabilidade, coisa nenhuma. A partir do momento que eu recebi um pensamento e pratiquei aquele pensamento, eu tenho a minha responsabilidade pela prática de tudo que vier a acontecer. Aliás, o que acontece com muita frequência nesses casos é que os espíritos eles não têm esses órgãos físicos aqui, a mão, para poder fazer, para falar, eles mesmos, aí eles ficam influenciando o que está encarnado para poder fazer por ele. Mas a gente tem assim uma alegria muito grande de ter tido uma formação dentro da casa espírita no seguinte termo: a mediunidade existe, ela é um fato incontestável, mas eu tenho que colocar uma coisa na cabeça aqui. Ó. Este corpo aqui é meu. Esse corpo aqui só deve utilizar aquele que eu permitir. A gente encontra muitos casos na casa espírita de pessoas que têm a mediunidade inconsciente. Como assim? O espírito incorporou e a pessoa perdeu totalmente a consciência, e quando ele vai embora é que ele recobra a consciência. Tá bom, olha bem. Tudo o que o espírito fez através de você, quem vai responder é você. Se ele cometeu um crime, ele não vai ficar preso aqui por conta desse crime, não. Quem vai para o tribunal e quem pode ir para o presídio somos nós encarnados. Então, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça aqui, só usa aquele que eu permitir. Eu tenho que ter o total controle. Se eu estou tendo alguma manifestação espiritual, e é claro, eu não vou estar sabendo, alguém vai estar me falando, né? E aconteceu, você se transformou, você ficou dessa maneira, falou isso, fez isso, aquilo. Procurem tratamento. E o tratamento mais, vamos dizer assim, mais direcionado é o tratamento da casa espírita, é claro. Mas se você não é da religião, não é adepto, vai procurar dentro da sua religião. Porque o que a gente vai perceber é o seguinte: conforme a gente começa a trabalhar
a gente começa a trazer novas companhias espirituais para o nosso lado que nos protegem nesses momentos. Então, eu já cheguei perto de pessoas que estavam passando por... Qual é a sua religião? Nesse caso específico da pessoa que eu estou lembrando aqui. Eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, você vai na tua igreja, vai procurar o teu pastor e vai falar para ele, ó, eu não quero vir aqui somente assistir culto, eu quero trabalhar. Quando você começar a mover suas energias, vai começar a vir o tratamento. Agora, na casa espírita, o tratamento vai ser à base de fluidoterapia, que é a imposição de mãos, através de oração e através de muito estudo também de lei de causa e efeito. Mas o que o Emmanuel vem falar principalmente é dar um recado de maneira bem direta para todos os que estão no plano espiritual e até para nós também, porque daqui a pouco a gente vai estar lá do outro lado também. Daqui a pouco a gente chega lá do outro lado e descobre que várias dificuldades que a gente teve foram influenciadas por eles que estão lá do outro lado. A gente fala, então foi você que de maneira indireta fez isso comigo? Ou então, até mesmo a pessoa está encarnada, eu desencarno e descubro que ele que foi o meu algoz, eu começo a perseguir. Eu me torno obsessor dessa pessoa que está aqui encarnada. E a partir do momento que eu me entrego para esses roupantes aí de vingança, esses estados de demência temporária que a gente tem quando está querendo se vingar de alguém, o que acontece? Eu estou trazendo para mim, com toda a sua força, a lei de causa e efeito também. Então o Emmanuel, essa frase que chega aqui no final, ela é para a gente meditar e meditar e meditar várias vezes. Ele fala o seguinte, ó, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então a gente vê o seguinte, vê espíritos que se especializaram em induzir os encarnados a suicídio. A gente já tem notícia do que acontece com eles também. Eles vão passar aqui uma vida também muito complicada, com muita perturbação espiritual. São aqueles doentes que depois procuram a gente, o que eu faço? Tal. Na verdade, quando ele estava desencarnado, ele estava intuindo as pessoas a se suicidarem. Ou então fazer alguma coisa para ele que ele não pode fazer e que é tudo voltado para o mal também. Aí agora estão aqui passando por esse perrengue, essa dificuldade, e a casa espírita vai ajudar, mas o melhor remédio é a evangelioterapia. Não adianta você dar o tratamento tentando proteger aquela pessoa se aquela pessoa não muda o seu comportamento, não muda o seu sentimento, não muda as suas ideias, não tem como. Ele vai continuar atraindo para o lado dele espíritos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo e que vão levar para estados lamentáveis, deploráveis mesmo, os estados que costumam acontecer nessas circunstâncias. Mas a gente está aqui estudando a doutrina espírita e aprendendo que enquanto a gente estiver num mundo em que nós somos obsessores e obsediados, a gente está dividindo as responsabilidades com todo mundo. Agora eu vou botar na minha cabeça aqui, agora que eu aprendi com Cristo, independente do que aconteça, eu não quero nunca ter ideia de vingança. Se ele fez aquilo comigo, deixou a minha situação mais complicada, me fez passar por dores atrozes, o problema é dele. Eu vou agradecer a Deus porque eu consegui passar e superar essa dificuldade. Vou agradecer a Deus até aqueles instrumentos que são colocados no meu caminho também para testar minha paciência. E aquela pessoa, infelizmente, ela vai ficar entregue à lei de causa e efeito, provavelmente daqui a pouco passando pela mesma coisa que ela me fez passar enquanto eu estou aqui encarnado. Mas a vingança definitivamente não é mais ideia para nós que estamos aqui entendendo agora, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus. Chega uma hora que a gente quer crescer, a gente não quer mais ficar nesse turvelinho de causa e efeito o tempo todo, sofrendo, a gente não quer mais isso. Então é interessante até os casos que o Emmanuel vem falar para a gente. Você fala, você viu o culpado pelas tragédias que estão na imprensa, né? Mas você não sabe os espíritos que estavam por trás dessa tragédia, incentivando aquilo. Você viu pais e mães aparentemente felizes e vigorosos quando perderam um filho, tem a desencarnação prematura. Mas você não viu também os filhos inconsequentes que acabaram exaurindo a força. Bem, tudo voltado para o plano espiritual. Tem consequências no plano espiritual? Tem. Mas a lei de causa e efeito, a lei da responsabilidade, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, vale para todo mundo, os que estão encarnados e os que estão desencarnados.
Ficamos assim avisados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.